Bom, o que são fundos imobiliários? Pessoal, fundos imobiliários nada mais é do que um aglomerado, né? Uma junção de recursos financeiros captado de investidores que tem ali o mesmo interesse, né? Diferentemente do fundo do poço, que é quando a pessoa, né, tem mais nada, um fundo de investimento, um fundo financeiro, ele capta para dentro desse fundo, né, recursos, né? E essas pessoas têm que ter o mesmo interesse. Por exemplo, quem investe aí, né, nos fundos imobiliários e no fundo MXRF11, são pessoas que têm o mesmo interesse e por isso colocaram o seu dinheiro ali no MXRF11 ou em outros fundos de investimentos ou fundos imobiliários. Bom, e aí esses recursos vão ser alocados em investimento para trazer rentabilidade para o fundo e para os cotistas. Os fundos imobiliários, por lei, eles têm que distribuir 95% da sua lucratividade. Então, por isso que é algo assim muito interessante, que as pessoas gostam, porque a maioria deles distribuem mensalmente esses lucros, tá? E depois disso, bom, os fundos imobiliários, eles são divididos aí, né, em vários segmentos. Então, por exemplo, olha, tem o fundo de tijolo, né? O fundo de tijolo aí, ele é um fundo categórico, mas dentro do fundo de tijolo existe outros segmentos, né? Como de shoppings, lajes corporativos, galpões logísticos, agências bancárias, hospitais, faculdades, que mais? Gente, acredite vocês ou não, tem até de cemitério. Então, quando fala fundos imobiliários de tijolo, é porque ele vai pegar o seu patrimônio e vai alocar, né, em empreendimentos físicos. Eu posso chegar lá e tocar, tem um endereço, né? E tem também aqueles que são de papéis, né? Os de papéis, eles investem o seu patrimônio captado ali dos investidores no setor de dívidas imobiliárias, CRIs, permutas financeiras, e com isso vem uma lucratividade um pouco mais alta por conta, né, dos altos juros de financiamentos. Enfim, a gente já sabe como que é no Brasil. Então, esse fundo, ele é remunerado, né, essas dívidas, ele vai recebendo essas dívidas e vai recebendo também ali, né, os juros. E o que acontece? Os investidores que investem em fundos de papéis conseguem, às vezes, ter uma rentabilidade melhor que nos fundos de tijolo. Hoje em dia tem também, né, os agro, e eu vejo os agros aí, eu não tenho nenhum, ainda não parei para estudar, gente, eu não tenho muito tempo, tá? Mas eu acho que os de agro são promissores, porque se você parar para entender, gente, comida é a primeira necessidade básica de um ser humano. Então, se tiver uma boa administração, se esses agricultores dentro desse fundo tiver conseguindo gerar lucro dentro, né, do agronegócio, então eu vejo algo promissor também. Mas também isso não é uma recomendação de compra ou de venda. Tem os fundos híbridos. Por exemplo, o MXRF11, a gente conhece ele como fundo de papel. E ele é considerado um fundo de recebíveis. Porém, ele é híbrido, porque ele investe em outros fundos imobiliários, ele investe em permutas financeiras, ele investe em CRIs, que é os recebíveis, os certificados de recebíveis imobiliários. Agora, por que ele é considerado de papel? Porque toda vez que um fundo investe 2/3 ou mais do que 2/3 de todo o seu patrimônio em um único segmento, então é aquela característica que vai ficar. Por isso, fundo de papel. Se a gente olhar o gráficozinho lá de pizza do MXRF11, a gente vai ver que um pedaço gigante ali é em recebíveis imobiliários. Bom, por que eu trouxe esse assunto primeiro? Agora, antes de eu ir para o próximo assunto, eu preciso lembrar que se você está comprando uma cota de algum fundo por aí, ou fundo imobiliário, né? Você com certeza está comprando no mercado secundário. E o que isso quer dizer? Bom, o que acontece? Quando um fundo financeiro ele vai emitir cotas no mercado, então é o próprio fundo que está emitindo essas cotas. Então isso se chama mercado primário, é o próprio fundo. Passa-se o tempo dessas emissões de cota, às vezes sobra um restinho ali, às vezes não, mas depois disso, agora o que você vai estar comprando provavelmente vai ser do mercado secundário, ou seja, onde os investidores
começam a comprar e a vender. Isso se chama liquidez. Por isso que a gente tem que ficar atento se o fundo que a gente vai entrar tem uma boa liquidez, porque a liquidez ela é a capacidade de transformar o seu ativo em dinheiro. Quando é no caso de uma renda fixa, é a capacidade, né, de você transformar aí de novo na hora do resgate, né, o seu investimento em dinheiro. Até aí tudo bem. Só que no caso de fundos não, né, e de ações, tem que vender as cotas. Por quê? Porque agora você não emprestou o seu dinheiro como na renda fixa, você se tornou sócio dessa empresa, seja do fundo imobiliário, seja de ações de empresas registradas na bolsa. Então, você passa a ter parte dessas empresas. Então, agora as cotas têm que virar de novo, né? Esses ativos que te geram renda passiva tem que, de novo, ser trocado por ativo, se assim a pessoa quiser. Então, por isso que é muito bom ficar atento à liquidez do fundo. Quanto maior a liquidez, melhor a possibilidade de você trocar o seu ativo, o seu investimento, se for renda fixa, né, novamente em dinheiro nas suas mãos, para você fazer o que quiser, investir em outro ativo, pegar, enfim. Bom, antes de eu trazer, né, o assunto que eu vou trazer, eu quis trazer isso, né, porque tem muita gente nova que chega, que não conhece o que são fundos imobiliários, como que funciona, o que é que eles fazem com o dinheiro, como que a gente é remunerado, quais os setores, mas enfim. Bom, uma moça colocou aqui no comentário, né, que ela comprou cotas do BLMG, é um fundo de logística. Esse fundo, ele é logística mesmo e ele tem alguns galpões aí, né, que são qualidade AAA, eu tenho falado dele, eu tenho cotas dele, inclusive o mês passado, só dele, eu acho que eu comprei 800 e poucos reais só de cota dele, que é um fundo aí que eu tô um pouco de olho. Tem algo que tá me preocupando que não tem nada a ver com o assunto que eu vou falar aqui hoje. E ele paga, né, sempre assim, né, o histórico de pagamento dele é de 80 centavos por cota. Inclusive, eu estou com 14 cotas, eu recebi 11,20 centavos. E tenho também o Kizu, que é um outro fundo que eu vou falar para responder uma pergunta, uma dúvida da moça. Espero que eu venha conseguir, né, sanar a dúvida dela. E o Kizu, ele é um fundo de fundos, ele é um FOF, né? E eu gosto desse fundo porque ele é um fundo que replica o índice da Suno. Atenção, muito cuidado, já vi pessoas falando que ele é um fundo criado pela Suno. Ele não é um fundo imobiliário criado pela Suno. Ele é um fundo imobiliário criado pela gestora Quilima. Agora, o que acontece? Quem criou o índice Suno 30 foi a Suno, né? Uma casa de análise. A Quilima colocou o olho, gostou, e o que ela fez? Comprou a licença, né, da Suno. Então, ela replica o índice Suno 30. 100%? Não, ela replica 80%, né, do patrimônio do líquido, ela replica o fundo Suno 30, né, o índice Suno 30, mais 20% fica ali na sua mão para ela poder alocar e fazer ali um jogo de, né, fazer o que bem lhe apraz. Bom, isso é coisa de gestão ativa, né, a gestão ativa tem que ficar sempre de olho. Então, sim, ela replica o índice, mas não é um fundo criado pela Suno. Criado pela Suno foi o índice 30. Esse fundo ele tem pago assim nos últimos meses 0,7 centavos, eu recebi. Mas essa moça também falou que ela tem esses dois fundos imobiliários e ela não recebeu dividendos, né? E aí eu parei para pensar. Porque ela comprou pelo Banco Inter. E o que acontece? Algum tempo atrás, eu comprei alguns ativos pelo Banco Inter. É um banco, gente, assim, que eu gosto muito, sabe? Mesmo quando não tinha esse negócio de fazer TEDs gratuitas, né? O Banco Inter ele já me possibilitava fazer TED para minha corretora e não pagar nenhum centavo. Sério, gente. Então, eu migrei para o Inter já faz muito tempo, eu gosto demais dele. E eu acho, vou falar seu nome aqui, moça, acho que você não vai ficar chateada. Ariadna, eu acho que provavelmente aconteceu o que já aconteceu comigo. Passou o dia, eu falei, ué, cadê os dividendos, né? É proventos, gente, de fundos, tá? Mas eu esqueço, chamo de dividendos, né? Dividendos é de ações. Mas cadê os dividendos? E aí eu lembrei, porque como é uma conta junto, né? Cai na conta corrente, ele cai mesmo na conta corrente, ele não é separado. E quando eu fui no extrato, estava lá meus queridinhos
dividendos no extrato. Bom, por que que eu parei de aportar pelo Banco Inter, apesar de eu gostar demais desse banco? Justamente por conta da confusão que dava na minha cabeça. Porque quando a gente compra um ativo, não é como no investimento de renda fixa que na hora você já vê debitada a sua conta, leva 2 dias úteis. E eu não gostava disso, porque eu tinha que ficar, até quanto eu posso gastar? Porque tanto vai cair é da ação que vai descontar. E eu ficava preocupada. E também, às vezes, quando caíam os meus dividendos, às vezes não, porque sempre caíram, caía junto no meio das minhas contas, das minhas transações. Entrou como algo positivo no extrato. Então, uma recomendação, você que compra aí a partir de contas, né, remuneradas aí como, sei lá, Mercado Pago não tem, é PagBank, Inter, talvez Nubank, não sei se ainda tem ou não tem o Nubank, então, ou está separado, não investe no Nubank, não sei se de repente alguém consegue ainda comprar de lá. Mas você que tem uma conta corrente e compra a partir dessa conta, fica atento no teu extrato, porque talvez seus dividendos já caiu, você já gastou em alguma coisa e tá, cadê meus dividendos, né? Agora, se realmente não caiu, tenta ver se você comprou dentro da data que dá direito, né, a receber os proventos, né? Tanto o BLMG, eu não lembro que dia, eu sei que o KIZU, acho que é no último dia útil do mês, né? Então, no último dia útil do mês é quando ele anuncia a data de pagamentos. Eu não lembro se o BLMG é no último dia útil ou se é no quinto, sexto dia útil do mês, né? Para anunciar. Mas, enfim, eu trouxe esse vídeo porque ela falou que já já vai para 2 meses que ela comprou e ainda não caíram os dividendos, né? Então, gostaria que vocês comentassem aqui embaixo. Ariadna, pelo amor de Deus, eu fiquei preocupada, que eu falei, não é possível, gente, como que pode, né? Senão não vai fazer mais sentido pra gente, mas eu acredito, Ariadna, que pode ter acontecido isso sim, minha linda, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Antes de comprar o fundo, tenta ver a data dele para que você não fique aí frustrado, né, ou frustrada, pensando por que você não recebeu dividendos, tá bom? Tchau, gente, até a próxima. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, ó, dá aquele like na confiança, tá bom?